A todos que têm Bíblia em mãos para participar comigo no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1. Meu irmão do som, me dá mais um pouco de retorno para mim e põe um pouco de grave na minha voz, por gentileza. Capítulo 1, segundo escreveu o evangelista João. Oh, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Versículo de número 44 a seguir. Versículo de número 44 a seguir, do capítulo 1. Que diz assim: E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quero repetir o verso 51, parafraseando o que Jesus disse. Disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos. Repita comigo: 1, 2, 3. Disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto. Pegue na mão do seu irmão, da sua irmã, por gentileza. Diga para ele: a partir de hoje, os céus estarão abertos sobre a tua vida. Podeis tomar assento, por gentileza. Senhoras e senhores, utilizando o que diz a respeito a palavra de Deus, fiz questão de ler e parafrasear o capítulo 1, segundo escreveu o evangelista João. A partir do versículo de número 35, conta-se uma história verídica, real e verdadeira. Jesus inicia em busca de homens para a sua obra, para a sua seara. A Bíblia diz que 2 discípulos de João resolveram seguir a Jesus e resolveram fazer uma pergunta para Jesus, porque a preocupação daqueles que estavam junto com João era exatamente saber aonde Jesus morava. E quando eles foram em busca do mestre, Jesus deu a eles toda a autonomia, toda a atenção. Eles fizeram uma pergunta com muito objetivo para Jesus: Rabi, onde tu moras? E diz a Bíblia, Jesus, os chamando, levou à sua casa. No mesmo capítulo 1, a partir do verso de número 37 a 38 a 39, a Bíblia nos dá uma tremenda revelação, dizendo: foram e viram aonde Jesus morava. É bem verdade que a igreja que caminha na face desta terra sabe que Jesus tem 3 moradas. A primeira casa de Jesus está no céu.
A segunda casa de Jesus está na Bíblia. A terceira casa de Jesus está no coração de um pecador arrependido. E a quarta casa de Jesus está na fé daquele que crê no poder do Evangelho. Jesus Cristo morou e mostrou a sua moradia. Mas quando Jesus mostra a sua casa, logo em seguida, Jesus encontra um homem por nome de André e convida para a seara. André, muito feliz pela chamada, resolveu conduzir Jesus para seu irmão por nome de Simão e mostrou para Jesus o irmão que ele tinha por nome de Simão. Jesus agradou-se de Simão e, vendo a Simão, Jesus o convida, e a partir daquele momento, quando Jesus convida Simão para a sua obra, eis aí a primeira revelação saindo da boca de Jesus para Simão, dizendo: tu és Simão, filho de Jonás, a partir de hoje tu serás chamado de Pedro. Mas o ministério de Jesus continua na sua preleção. Jesus encontra outro homem de Betsaida, este homem por nome de Filipe, convidando Filipe para a sua obra. O mesmo Filipe sentiu a mesma alegria de André, o mesmo Filipe sentiu a mesma alegria dos dois discípulos de João e tentou compartilhar com um dos maiores amigos que ele tinha na época, por nome de Natanael. Filipe, recebendo a chamada, convidou Jesus para descer até a Galileia, que era o propósito de Jesus, chegar na Galileia. Chegando na Galileia, aonde habitava um homem por nome de Natanael, e aonde residia debaixo de uma figueira, Filipe resolveu conduzir Jesus até Natanael. Mas quando agora Jesus está se aproximando de Natanael, Filipe esbraveja com sua alta voz e com muita veemência começa o clamor de Filipe para que Natanael se apresente. Natanael, Natanael, Natanael. Retirando-se Natanael debaixo da figueira, Filipe começa a lhe anunciar a maior notícia de toda a história. Natanael, meu amigo, acabamos de achar o homem a quem Moisés escreveu, acabamos de achar o homem a quem os profetas falaram de sua vida, Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando Natanael ouviu estas palavras, Natanael, com toda a veemência, induvidado da sua sabedoria, fez uma pergunta automática para Filipe: meu amigo Filipe, deixa eu lhe fazer uma pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Naquele momento Filipe, com toda alegria, porque já sabia da chamada, disse: venha e veja, venha tirar a prova da mesma maneira que eu tirei. Quando Natanael se apresenta para Jesus, Jesus dá o maior elogio para Natanael. Jesus não quis retrucar as palavras malditas de Natanael. Natanael simplesmente julgou Jesus pela aparência, Natanael julgou Jesus pela cidade onde ele morava. Jesus simplesmente trata-lhe com muito amor, dizendo: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quando Jesus dá testemunho de Natanael, Natanael lhe faz uma pergunta: da onde é que tu me conhece para tu estar dizendo que eu sou verdadeiro? Da onde é que tu me conhece para tu estar dizendo que em mim não há dolo? Jesus revela o maior mistério do Novo Testamento. O maior mistério na vida de Natanael está qualificado exatamente na figueira. Todos nós sabemos da história que quando Herodes ficou sabendo que havia nascido um rei dos judeus em Belém da Judeia, Herodes deu uma ordem para que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. E a Bíblia diz que naquele dia o anjo Gabriel visitou José e Maria e mandou José e Maria descer para a terra do Egito. Jesus era uma criança recém-nascida, mas no dia do livramento de Jesus, 2 crianças também não foram assassinadas. A primeira foi Jesus, a segunda João Batista. Entre João e entre Jesus a diferença era de mês. O mesmo anjo que mandou José descer para o Egito mandou Zacarias e Elizabeth descer para a Judeia, para o deserto com João Batista. Mas o mesmo anjo avisa também para a mãe de Natanael e para o pai de Natanael que escape por sua vida. Na época das grandes guerras dentro de Israel, existia 3 lugares que os homens e as mulheres faziam para se refugiar
lá na mortandade, quando os exércitos entravam dentro das cidades, matava crianças recém-nascidas, jovens e adolescentes, até todos os velhos que nela habitavam. Porém, as mulheres mais sábias fizeram casas debaixo da figueira. A figueira tornou-se moradia e refúgio para muitos homens e mulheres que tinham criança recém-nascida. Essas 3 crianças receberam o escape: a primeira, Jesus; a segunda, João Batista; e a terceira, Natanael. Para quem não sabe, Jesus, João e Natanael, os 3 tinham a mesma idade. E o segredo da figueira, somente a mãe, somente o pai de Natanael sabia, e somente Filipe, que era o seu melhor amigo na época, mas ninguém sabia o segredo da figueira. Foi por isso que Natanael lhe fez uma pergunta. Jesus Cristo expressou-se dizendo: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Foi por isso que Natanael lhe perguntou: da onde é que tu me conhece? Jesus Cristo, voltado com seus olhos para Natanael, ele disse: tu se alegrou porque te disse isso, porém te digo mais, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Os meus olhos sabem onde você mora, os meus olhos sabem onde você habita. Senhoras e senhores, a minha maior felicidade dentro do meu coração é saber que Jesus sabe o endereço da minha casa, o número do CEP da minha rua, a placa da minha cidade. Jesus sabe quem está debaixo da figueira. E nesta noite, para a abertura deste sermão, deixa eu lhe dar uma informação. Tem muito crente aqui debaixo da figueira, pensando que está esquecido, que está no mar de esquecimento, que a vitória não virá mais. Para a vergonha de Satanás, para a derrota do inferno, de Tranca-Rua, de Chucaveira e de Pombagira, Jesus sabe aonde é que tu mora. Se tu acredita nesta palavra, levante a tua mão direita e adora. Jesus sabe aonde está Natanael. Eu quero dar um tema para a mensagem nesta noite e pregoar sobre 2 homens chamando um homem só para o ministério. 2 homens chamando um homem só para o ministério missionário. Já que se trata de missões, permita eu lhe dizer nesta noite: Filipe era o maior amigo de Natanael. O nome Natanael significa dádiva de Deus. O nome Natanael significa dádiva de Deus. É o significado do nome de Natanael. Agora, senhoras e senhores, para Filipe ter amizade com Natanael, foi necessário que Natanael tivesse 3 características na sua vida. A primeira característica que qualificou a chamada natural entre Filipe e entre Natanael foi verdadeiro. Jesus foi bem explícito quando Jesus Cristo disse para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita. A palavra verdadeiro, proferida pelo nosso Senhor, é raridade dentro do Novo Testamento. Só existe 4 homens em toda a Bíblia pelas quais os céus pararam para elogiar. O primeiro homem a ser elogiado na Bíblia pelo Deus Pai, nosso Pai, foi Jó. Quando Satanás se apresentou diante de Deus, Deus disse para Satanás: visse lá meu servo Jó. Deus fala com a boca cheia, elogiando Jó. O segundo homem em ser elogiado por Deus foi Moisés. O próprio Deus falou no Monte Sinai, 2.832 metros de altitude, aonde a nuvem desceu e a glória se manifestou. Deus bradou para Israel dizendo: não há homem mais manso do que Moisés na face da terra. Foi o segundo homem em ser elogiado. Os 2 últimos homens não estão no Antigo Testamento. Os 2 últimos homens
está na nova aliança, no Novo Testamento. O primeiro homem a ser elogiado por Jesus foi João Batista. Jesus Cristo disse: nascido de mulher, não há profeta maior do que João Batista. Elogiado, mas mesmo elogiando João, Jesus Cristo disse: aquele que for menor no meu reino, eu lhes garanto, esse será maior diante do meu Pai. Elogiou João. A segunda pessoa a ser elogiada por Jesus foi exatamente Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. A palavra verdadeiro israelita significa original, homem que nasceu dentro de Israel, homem que foi criado nos costumes hebreus, homens que foi criado nos costumes e na doutrina de Jerusalém. Natanael era um homem original. A segunda característica de Natanael, para receber o convite do seu amigo Filipe, Jesus Cristo disse: homem em quem não há dolo. Deixou ser mais claro: homem em quem não há mancha. A palavra dolo significa mancha. Jesus Cristo disse: eis aí um homem que é amigo de Filipe, e eu coloco a minha mão no fogo por ele. Nele não há dolo. Agora deixa eu caminhar com você dentro das páginas seletivas. Se Jesus Cristo disse que Natanael não tinha dolo, Jesus está dizendo que Natanael não tinha mancha, Natanael não tinha mácula. Existem 4 obras dentro da Bíblia que faz parte de um ministério sadio. A primeira obra, Deus disse para Moisés: eu quero cordeiro sem mácula, sem ruga e sem mancha. Obra de sacrifício, cordeiro sem mancha, sem mácula. Fala de obra de sacrifício. Existem 2 sacrifícios que a igreja serve a Deus. O primeiro sacrifício é voluntário, ter liberdade de ofertar, ter liberdade de dizimar, liberdade de dar as suas ofertas alçadas ao Senhor. O segundo sacrifício é ter boca e lábios e língua para dar glória, mesmo que o fariseu não aceite, mesmo que o saduceu não goste, mesmo que o crente geladinho não queira, mesmo que o crente defunto não queira aceitar o barulho do seu glória. Tenha liberdade de sacrificar ao Senhor. Quantos vieram da glória ao nome do Cordeiro? Liberdade para glorificar ao nome do Senhor. Este é o segundo sacrifício para esta obra. Mas quando eu caminho dentro da Bíblia, eu vejo agora as interrogações que está dentro da sua consciência. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Paulo, escrevendo a sua carta para a igreja aos Efésios, capítulo de número 5, verso de número 27, Paulo disse: para que se apresenteis gloriosamente, sem mácula e sem ruga perante o Senhor, sem mácula e sem ruga perante o Senhor. O mesmo Paulo, escrevendo sua carta a 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 14, ele disse: para que podeis guardar os mandamentos do Senhor, dos quais apresenteis perante ele sem mácula e sem nenhuma mancha. Sim, o poeta Salomão, no capítulo 4 de Cantares, verso de número 7, ele disse: quem é essa que vem do deserto sem mácula e sem mancha? A igreja de Jesus é sem mácula e sem mancha. Sim, pastor, mas o que significa sem mácula e sem mancha? Mácula e mancha significa pecados de obras, pecados que contaminam, obras da carne, a inveja, a lascívia, a porfia, a glutonaria, a discórdia, a mentira, o ciúme, a cólera. Tudo isso aí mancha o reino dos céus, e Deus não quer ver a sua igreja manchada com a mentira. A mentira não faz parte da obra missionária, não faz. Deus não quer ver a sua igreja cheia de inveja. A inveja não faz parte da obra missionária. Deus não quer ver uma igreja ciumenta. O ciúme não faz parte da obra missionária.
sem mancha. Natanael não tinha mancha, mas deixa eu ser bem claro, Natanael não tinha mentira sobre a sua boca, Natanael não tinha inveja nos seus olhos, Natanael não tinha ciúme na sua consciência. Foi por isso que Filipe fez amizade com Natanael. Coisa boa é ter amizade com pessoas sem mancha, irmã sem mancha, irmão sem mancha, que compra e paga, que dá cheque e cheque com fundo, sim, é sem mancha, que dá palavra e vela por ela, é sem mancha. Mas eu disse que a mancha também fala das obras. Existem algumas obras que faz parte da caminhada de um homem na face da terra. Entre elas, Paulo escrevendo a sua carta à igreja aos Coríntios, Paulo disse: aos erreiros, aos devassos, aos avarentos e aos incrédulos, aos idólatras e aos sodomitas, nenhum dos tais entrarão no reino dos céus. Isso aí fala das suas obras. Para Filipe ser amigo de Natanael, tinha que ser um homem sem mancha. A terceira característica de Natanael, Natanael era um homem de conceito espiritual. Pastor Adeildo, o que é um homem de conceito espiritual? Quando Jesus revelou para Natanael a sua moradia, Natanael não se empolgou. Não, Natanael era um homem estudado, Natanael era um homem formado, Natanael habitava na Galileia central. Para quem não sabe, na época de Jesus, a Judeia foi dividida em três partes. A primeira parte da Judeia era chamada Judeia central, a segunda parte da Judeia era chamada Judeia meridional, a terceira parte da Judeia, Judeia centro-meridional. A Judeia central ficava Natanael, homem de escolaridade avançada, homem de conceito avançado, homem de muita sabedoria, homem de muita habilidade, homem de muito conhecimento, homem de muita teoria. Mas na Judeia meridional, quem era que ficava? Os pescadores, os pobres, os necessitados, aqueles que dependiam da pesca para sobreviver. E na Judeia centro-meridional ficava a escola dos fariseus, saduceus, herodianos, os anciãos. A Galileia e a Judeia sofria de uma divisão política. Foi por isso que Natanael perguntou: da onde é que tu me conheces? Natanael era um tipo de crente que não acreditava em qualquer tipo de profecia. Natanael era um tipo de cristão que não engolia qualquer tipo de mensagem. Não, Natanael era um tipo de cristão que não engolia qualquer tipo de profeta. Colocou o dedão no nariz de Jesus e disse: eu quero ver se tu és profeta igual Filipe está falando. Da onde é que tu me conhece? Para Jesus ganhar o coração de Natanael, Jesus Cristo disse: eu te vi debaixo da figueira. Naquele momento Jesus revelou a sua moradia. Naquele momento Jesus revelou aonde era a sua casa. Tudo é patente aos olhos do Senhor, nada se esconde dos olhos do Senhor, nada está encoberto aos olhos do Senhor. A moradia de Natanael estava patente aos olhos de Jesus. E deixa eu te dar uma boa notícia, principalmente quando Jesus precisa do homem ou da mulher para usar na sua obra. Ele pode se esconder na China, Jesus vai atrás dele. Ele pode mergulhar no fundo do mar e fazer uma casa na boca do peixe, Jesus vai atrás dele. Ele pode ir para a lua, Jesus vai atrás dele. Quando Jesus precisa do homem, não adianta se esconder. Sai da América do Norte, vai para a América do Sul, Jesus vai atrás dele. Sai da América do Sul, vai morar na Ásia. Ele pode morar até na casa de Osama Bin Laden, aonde Bush não consegue achar, Jesus vai atrás dele. Não tem como se esconder dos olhos do Senhor. Pegue na mão do seu irmão agora, pegue na mão da sua irmã, diga para ele: não tem como se esconder da chamada missionária. Quando Deus tem um plano na vida do homem, não tem como se esconder. Aonde for vai Deus, aonde pisar pisa Deus, aonde entrar entra Deus. Se tu crer, levanta as tuas mãozinhas para o céu, abre a tua boca, crente abençoado, dai glória ao nome do Cordeiro.
show me name a sin. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não tem como se esconder dos olhos do Senhor, mas tem uma realidade dentro da Bíblia. Essas são as 3 características de Natanael para receber a chamada de Filipe. Agora eu quero lhe mostrar do outro lado da moeda, a outra chamada de Natanael. Agora não foi chamado por Filipe, agora foi chamado pelo próprio Jesus. Sim, Jesus se interessou em 5 coisas principais na vida de Natanael. A primeira, Jesus se interessou na casa de Natanael, figueira. Jesus Cristo disse: eu te vi debaixo da figueira. A palavra figueira significa renúncia. Existem 3 árvores na Bíblia que representam o ministério de Jesus. A primeira, a oliveira, simboliza a ação do Espírito Santo. A segunda, a videira, simboliza o arrebatamento da igreja. Terceiro, a figueira simboliza a prosperidade na casa dentro de Israel, mas do modo que Jesus falou, figueira simboliza renúncia. Natanael não era um homem pobre, minha senhora, meu senhor. Natanael era um homem rico, era um homem farto e bastardo na sua riqueza. Porém, Natanael renunciou, perdeu o cargo de ser um dos maiores escribas. Natanael renunciou, perdeu a posição para entrar na corte herodiana. Natanael renunciou, perdeu a chance de ser chamado fariseu. Sabe para quê? Para morar debaixo da figueira e esperar o nascimento do maior profeta chamado Jesus de Nazaré. Ele ficou no sinal de alerta, ele ficou no sinal de alerta, aguardando a mensagem certa e principal. Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Renúncia. Obra de Deus é feita com renúncia. Obra de Deus tem que ser feita com renúncia. Há 3 tipos de renúncia. A primeira renúncia é espiritual, é renúncia interior, é renúncia da alma. É um pecador que gosta da cachaça, que gosta da maconha, que gosta da heroína, que gosta do crack. É um viciado, mas pelo amor do evangelho ele renuncia às drogas e diz: não, eu quero ficar loucão, mas ficar louco por Jesus. É renúncia espiritual. A segunda renúncia é renúncia material, é deixar o emprego, é deixar a empresa, é deixar os amigos em volta de si. Nem todo mundo tem coragem de renunciar. Jesus Cristo, um certo dia, foi chamado a atenção por 3 grupos de pessoas. A primeira foi os escribas. Chegaram para Jesus e disseram: mestre, te seguiremos aonde quer que tu for. Jesus Cristo disse: as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde inclinar a sua cabeça. Eles olharam para Jesus e disseram: já que tu não tem morada, nós não vamos te seguir. A segunda pessoa era um homem que tinha muitos amigos na sua casa. Jesus Cristo disse: vem e segue-me. Ele disse: deixa primeiro eu despedir os meus amigos. Jesus Cristo disse: não serve para mim. A terceira pessoa olhou para Jesus e disse: Senhor, eu preciso sepultar o meu pai, eu tenho que enterrar o meu pai. Ali figurativamente não fala de um pai que morreu, não, ali está falando de herdade. No Antigo Testamento, quando o pai de família completava 70 anos de idade e que não dava mais para enxergar, ele chamava seu filho mais velho, levava diante dos escribas no cartório de Jerusalém, repassava toda a sua riqueza na mão do seu filho. A partir daquele dia, seu filho era quem comandava a casa. Aí eles tinham um ditado em dizer: sepultar o pai significa receber toda a herança do pai. Sepultar o pai significa receber toda a riqueza do pai. Aquele moço olhou para Jesus e
disse: acabei de ficar rico, Jesus, não posso te seguir. Jesus olhou para ele e disse: não serve, tem que renunciar para fazer a minha obra. Sim, renúncia faz parte da história do ministério. Para Deus dar sucesso ao homem, para Deus dar sucesso à sua serva, ela tem que perder, tem que renunciar às coisas mais de valor da sua vida, perder os prazeres humanos, perder as amizades, perder os orgulhos dessa terra, apenas por amor à obra de Deus. Será que você nunca leu o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 24, ele disse: Moisés, mesmo sendo grande na terra do Egito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó pelo reino que lhe foi proposto, não quis aceitar. Deixa eu lhe explicar melhor. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés renunciou o trono de Faraó. Morrendo Faraó, quem assumiu o Egito era Moisés. Morrendo Faraó, quem seria o rei era Moisés. Porém renunciou pelo algo que estava em sua frente, pelas promessas que Deus havia dado para Israel. Renúncia fala de perca. Quando nós renunciamos no começo do nosso ministério, sofremos, padecemos, choramos, gememos, e há pessoas que se levantam e desacreditam da nossa chamada. Renúncia traz pedras sobre nossos ombros, renúncia traz calúnia sobre a nossa história, mas vale a pena renunciar, vale a pena renunciar. Paulo disse que renunciou à chamada de ser fariseu. Na Bíblia Sagrada, segundo Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8, Paulo disse: só porque renunciou, em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado. Isto aqui é para quem renuncia. Paulo disse: perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Isto aqui é para quem renuncia. Quem renuncia sofre, quem renuncia padece, quem renuncia chora. Capítulo 4 de 1 Coríntios, verso de número 12, Paulo disse: nos fadigamos com o trabalho das nossas próprias mãos, somos injuriados. Quem renuncia, ele é injuriado. Paulo disse: fui perseguido e sofri fome, tudo por causa da renúncia. Verso de número 13, Paulo disse: blasfemaram de mim, tudo por causa da renúncia. Paulo disse: me chamam de lixo deste mundo, tudo por causa da renúncia. Quem renuncia paga preço. Romanos capítulo 8, verso de número 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Renúncia é pagar preço. Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? A fome? Não, a fome não vai nos separar. A nudez, Paulo está dizendo, nem a falta de roupa vai me separar do amor de Cristo. A tribulação, Paulo disse, nem a tribulação vai me separar do amor de Cristo. Paulo disse: a perseguição, nem a perseguição vai me separar do amor de Cristo. Paulo disse: nem a altura vai me separar do amor de Cristo. Paulo disse: nem o inferno vai me separar do amor de Cristo. Renunciou, é pegar ou largar. Só quem renunciou, levante a mão e adore o nome de Jesus. Renúncia! Uma experiência vivida. Eu tinha 19 anos quando eu fui chamado para o ministério da igreja. Era muito novo, casadinho de novo. Jesus me deu uma esposa abençoada, filha de um homem rico, filha de uma família riquíssima. Jesus me deu a branquinha para mim casar com ela. Graças a Deus, casei com uma mulher crente, temente e obediente, que sofre comigo, geme comigo. Aí o meu pastor olhou para mim e disse: eu vou lhe dar uma igreja para você dirigir.
dirigir. Aí me deu uma igreja para eu dirigir. Eu tinha acabado de me formar em química, já poderia receber um bom salário, ser bem graduado, entrar nas atividades. Ele disse: não, Deus lhe chamou para fazer a obra do Pai. Vá dirigir igreja, uma igreja grande no interior de São Paulo. Lá vai eu dirigir aquela igreja com 19 anos. A minha esposa tinha só 17 anos de idade. Naquela igreja, quando eu fui dirigir, estava havendo um grande problema. Havia problema de pecado, de adultério, de roubos, desvio de obras, de verba da casa de Deus. E eu não era ainda nem pastor, eu era um simples membro da casa do Pai. Mas Deus revelou para ele que eu tinha que assumir aquela obra do Pai. Assumir a obra do Pai. Aparentemente no começo, quando eu assumi aquela obra, pelos irmãos olharem para a minha nova idade, eles não me deram credibilidade, não me deram atenção, não acreditava que o negão ia vingar na obra, não me deram a mínima, desfizeram de mim, me desprezaram. Aí Deus começou a me honrar. A primeira coisa, final do mês, eu fui na casa do pastor e disse para ele: pastor, quanto será o meu salário? A igreja lá está rendendo tanto. Ele olhou para mim e disse: eu vou orar e Jesus vai dizer quanto você deve ganhar. Passou o mês, passou mais 15 dias. Eu disse: pastor, a cesta básica que o Senhor mandou para mim acabou, e os crentes lá não foram com minha cara e não estão trazendo comida para a igreja, estão com raiva de mim. Quanto será o meu salário? Ele disse: eu vou orar e Jesus vai falar. Dia 20, dia de vale, eu fui na tesouraria falar com o tesoureiro da igreja, irmão Jarba. Eu disse: irmão Jarba, quanto será o meu salário? Aí eu vi lá o número 7, mas não prestei atenção acerca do zero. Quando eu me aproximei do irmão Jarba, ele tirou 7 notas de 10 reais, entregou na minha mão e disse: pastor Adeildo, esse é o seu salário. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, me deu uma solidão dentro da minha alma. Corri, fui na casa do pastor e disse: pastor, o senhor esqueceu de aumentar o zero, quanto é que eu vou ganhar? Ele disse: Jesus me falou que o seu salário é de 70 reais, é só isso aí para começar. Tá bom demais, das demais coisas Deus vai prover na sua vida. Não crê nisso não? Eu disse: creio, pastor, mas não estou muito confiado, porque 70 reais vai dar para mim virar um mês. 70 reais, eita irmão, mas que época de dor, que época de agonia. 70 reais só dava para 6 dias. Deus me deu a minha criança, a criancinha nasceu, e quando nasceu, depois de 2 meses, pegou sarna. A sarna da minha filha pegou na minha esposa, a sarna da minha esposa pegou em mim. Ficou 3 sarmentos morando debaixo do mesmo teto, da mesma casa. Não tinha mais dinheiro para nada, nem para comprar remédio. Fiquei com um terno só, uma só camisa, um sapato furado. Quando eu dobrava meu joelho, eu tinha que disfarçar, ficar meio de coca. Se eu fizesse assim, aparecia minha meia, e a meia também estava furada. Oh meu Deus! Aí eu orava e dizia: Deus, foi tu que me mandou para esta obra, foi tu que me mandou para cá. Deus usou um vaso, e o vaso veio em minha direção e disse: para confirmar a minha chamada na tua vida, vou fazer milagre dentro desta casa. Era um domingo à noite, culto de libertação. A casa estava repleta, mas o povo estava desconfiado se o crioulo ia vingar ou se não ia vingar, se ia ser pastor ou se ia ser um pastel na vida. Estava tudo me filmando lá, todo de olho em mim. Domingo à noite, preguei acerca da cura, que Jesus cura e cura de verdade. Quantos creem que ele cura e cura de verdade? Levanta a mão. Jesus cura e cura de verdade. Na primeira fileira de banco da frente, bem na frente do altar, na primeira fileirinha de banco, sentou um senhor e uma senhora com 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, palidecendo, amarelo, rosto chupado, todo anêmico, sem nenhum sangue, parecia estar com a diabetes muito alta.
No final da mensagem, aquele homem levantou com as duas mãos tremendo, veio em minha direção, grudou no microfone e disse: eu tenho o vírus do HIV, eu e toda a minha família somos condenados à morte, mas o Senhor está dizendo que Jesus cura AIDS. Se o Senhor orar e Jesus me curar, eu e minha casa vamos aceitá-lo. Toda a igreja ouviu, toda a igreja ouviu. Jesus me disse: é hoje o dia da honra, é hoje o dia da virada, é hoje o dia da mudança. Profetiza para ele que eu estou trocando o sangue dele e da filha, da esposa e do menino. Profetizei. Eu disse: na segunda-feira traga-me os exames. Segunda-feira toda a igreja ficou em alerta, querendo saber se Jesus ia curar, se não era. Já que eu estava rejeitado naquela igreja, então sorteio o último cartucho. É tudo ou nada. Se Jesus não curar, eu desapareço de São Paulo. Agora, se Jesus curar, eita, que eu vou pisar na cabeça do diabo e mostrar que Deus é Deus e o que tiver além dele é mal. Meu Deus é Deus. Aleluia. Segunda-feira o homem fez uma família, mas ele não foi só. 6 obreiros da minha igreja foram junto com ele para o hospital das clínicas tirar todo o exame. Ficaram das 7 da manhã até as 9 horas da noite, receberam mais de 16 diogramas. E nos exames, no último exame, o médico teve que reunir quase todo São Paulo de médico junto a ele, colocou a família e disse: não sei o que você fez, não sei o que você bebeu, ou não sei o que está acontecendo, se tu é espírita ou se tu não é, mas o teu sangue e o sangue da tua família é novo, não consta mais. O vírus do HIV não consta mais, não consta mais. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Na terça-feira era culto de ensino, estou eu ensinando. 9 desta noite entra pela porta na frente da igreja ele, a mulher, as 2 filhas, os 2 filhos e uma fileira de gente. Aí chama Candaraia. Deus está me dando autoridade aqui nesta noite. Pessoas enfermas, desenganadas pela medicina, será a última noite que a doença ficará sobre o teu corpo. Uma apoteose sobrenatural há de descer sobre ti. Creia! Oh, aleluia. Renúncia, renúncia. Eis aí um verdadeiro israelita que renunciou. Eu te vi debaixo da figueira. A segunda característica de Natanael para imigrar no ministério de Jesus foi exatamente reconhecer. Quando Jesus Cristo disse: eu te vi debaixo da figueira, Natanael levantou as mãos, olhou para Jesus e disse: Rabi, tu és rei de Israel. Natanael só respondeu porque acreditou na revelação. Ô pastor Alexandre, foi tão linda aquela revelação que Natanael reconheceu e disse: Rabi, tu és rei. Ei, irmão, a palavra reconhecer precisa ter humildade para reconhecer o ministério de alguém. Natanael era um homem estudado, era um homem de letra. A partir do momento que ele chamou Jesus de Rabi, ele estava dizendo: tu és meu mestre, tu estás acima de mim, tu és o meu rei. Rabi, reconheceu
reconheceu a superioridade de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso de número 4, Paulo se expressou dizendo: ninguém fala Jesus Cristo é Senhor senão pelo Espírito de Deus. Natanael tinha sobre si o Espírito de Deus, só que Natanael, por ter o Espírito de Deus, colocou Jesus à prova. Provai e vede que o Senhor é bom. Quer desafiá-lo? Quer desafiá-lo? Então desafia, e tu vê se ele não vai fazer. A terceira característica para Natanael fazer parte do ministério de Jesus: sensibilidade. Primeiro, Natanael tinha figueira, renúncia. Segundo, reconhecimento. Terceiro, sensibilidade. Ele disse: tu és rei de Israel. Jesus olhou para ele e disse: crê tu nisto? Ele creu, ele foi sensível à revelação do mestre. Sensibilidade para crer na superioridade de Jesus. Se eu não tiver sensibilidade, eu nunca vou sentir o que o céu quer que eu sinta. Se eu não tiver sensibilidade, eu nunca vou ver o que os céus quer que eu veja. Se eu não tiver sensibilidade, eu nunca vou pisar aonde Deus me manda pisar. Existem 5 tipos de sensibilidade. A primeira sensibilidade é chamada sensibilidade de audição. Ouvir a voz, captar a voz, proceder da voz, sentir dentro do peito a voz. Sensibilidade na audição. Eli era um sacerdote velho, desviado. Seus filhos tinham bagunçado a casa de Deus. Teve um dia que Deus desceu para falar com Eli, mas Eli não tinha sensibilidade no ouvido. Deus falou, Eli não viu, mas tinha um jovem, adolescente, doido para ser alguém de Deus na vida, ligado, ouvido aberto. Por 2 vezes ele ouviu uma voz que ecoara dentro do santuário dizendo: Samuel, Samuel. Levantou-se, correu ao homem de ouvido tapado e disse: tu me chama? Ele disse: não. Samuel voltou, a voz disse: Samuel, Samuel. Levantou, correu perto de um homem de ouvido tapado. Ei, irmão, não perca tempo não, irmão. Não vai atrás de gente que não tem audição para ouvir a voz de Deus. Não vai atrás de gente que não quer ter sensibilidade do Espírito. Aquele homem disse: volta a deitar. Se porém tu ouvir pela terceira vez a voz dizendo: Samuel, aí tu diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Deus desceu de ponta de dedo e disse: Samuel, Samuel. Sensibilidade. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantos aqui tem sensibilidade? Quantos aqui tem sensibilidade? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A segunda sensibilidade é nos olhos. Visão sensível. A Bíblia diz que o homem de Eliseu, o moço de Eliseu, viu um grande exército da Síria em volta de Israel. Olhou para Eliseu e disse: homem de Deus, vamos morrer, tem um grande exército em volta de nós. Eliseu fez uma oração e disse: Deus, abre os olhos deste moço para que ele veja, faz o olho dele ficar sensível. Aí a Bíblia diz que os olhos abriram. Ele gritou e disse: homem de Deus, eu estou vendo outro exército maior. Eliseu disse: creia, maior o que está conosco do que esses que estão em volta de nós. Sensibilidade na audição, sensibilidade na visão. A terceira sensibilidade é na voz. Voz sensível. A voz é a ferramenta da fé. A voz é a arma da fé. Teve um homem que disse para Jesus: basta uma só palavra e o meu criado sarará. Sensibilidade na voz. Jesus Cristo disse: nunca vi tanta fé dentro de Israel. Vai, porque o teu criado já está sarado. A quarta
sensibilidade é nos pés. Quão formoso é os pés do que anuncia a boas novas. Sensibilidade para pregar. Mandou Deus, está mandado. Enviou Deus, está enviado. Autorizou Deus, está autorizado. Pastor, mas lá onde eu congrego não querem dar ouvido à minha mensagem. Lá onde eu moro não querem dar ouvido à minha pregação. Só existe duas coisas para alguém não querer aceitar Deus te usar: ou ele está morto, ou deve ter algum pecadão de adultério atrás das costas dele, que ele deve estar com medo. Se eu não tenho culpa diante de Deus, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ei, meu querido irmão, ei, meu querido irmã, vida de profeta é vida de calúnia, é vida de pedras, é vida de açoite. Uns gostam, outros não gostam. Uns abraçam, outros amaldiçoam. Uns amam, outros aborrecem. Mas não esquenta a cabeça. Não para, não desista, não recua, não retroceda. Levanta a tua cabeça, marcha como valente. Maior que está contigo. Levante as mãos e adore ao Senhor. Aonde houver uma mão de um santo, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Coloque a mão na cabeça do seu irmão, coloque a mão na cabeça da sua irmã. Diga para ele: entregue tudo que Deus mandar. Entregue, não tenha medo. Fala o que Deus mandar tu falar. Profetiza o que Deus mandar tu profetizar. Sai, profeta, entrega o que Deus manda. Shumi queima, leima. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus está me dizendo desta noite: muitos crentes sairão daqui guinchados. Vai sim. Pastor, eu não estou acreditando. Não está acreditando? Não precisa acreditar, porque eu não dependo da tua credibilidade. Não. Quem falou para mim é quem manda na igreja, Jesus de Nazaré. Vai haver um grande tremor de terra aqui nesta noite. Vai, diabo vai pagar de gatinho aqui hoje. Vai, diabo vai miar, não vai rugir. Maior que está conosco, maior que está conosco, maior que está conosco, maior que está conosco. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, deixa eu te dar uma informação. Amanhã é segunda-feira. Talvez você vai comprar o Jornal Globo pela manhã. Talvez esteja escrito no Jornal Globo: de manhã, no hospital fulano de tal, entrou um corpo esmagado, sem nariz, sem dente, cabeça espedaçada e língua cortada em 10 pedaços. Pode acreditar, o nome dele será Satanás, que tentou passar na frente do trabalho dos gideões. Morreu atropelado, a igreja pisou nele. Quantos aqui tem glória para dar o rei? Quantos aqui tem glória para dar o rei? Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus é maior. Jesus é maior. O Deus dos Gideões é um Deus grande, é um Deus poderoso. Esse nome Gideões é um nome que marcou o Brasil, é um nome que marcou a história, é um nome que criou raiz e passo sobre esta terra. Focaliza lá: Gideões, levantado por um simples homem, pastor Cezino Bernardino, utilizado pela graça de Deus, povoando o planeta Terra,
Gideões. Gideões significa filho do Deus grande. Gideões significa servo do Todo-Poderoso. Gideões significa aquele que é projetado por Deus. O Deus dessa igreja, ele é maior do que Adão. O Deus dessa igreja, ele é maior do que Abel. O Deus dessa igreja é maior do que Caim. O Deus dessa igreja é maior do que Jacó. O Deus dessa igreja é maior do que Isaac. O Deus dessa igreja é maior do que Noé, Cão e Sem. O Deus dessa igreja é maior do que Abraão e Ló. O Deus dessa igreja é maior do que Raquel e Sara. O Deus dessa igreja é maior do que Moisés. O Deus dessa igreja é maior do que Rubem, é maior do que Levi, é maior do que Simeão, é maior do que Issacar, é maior do que Zebulon, é maior do que Aser. O Deus dessa igreja é maior do que Judá. O Deus dessa igreja é maior do que Arão. O Deus dessa igreja é maior do que Josué. O Deus dessa igreja é maior do que Caleb. O Deus dessa igreja é maior do que Miriam. O Deus dessa igreja é maior do que Sansão. O Deus dessa igreja é maior do que Jefté. O Deus dessa igreja é maior do que Saul. O Deus dessa igreja é maior do que Samar. O Deus dessa igreja é maior do que Eliabe. O Deus dessa igreja é maior do que Abinadab. O Deus dessa igreja é maior do que Davi. O Deus dessa igreja é maior do que Salomão. O Deus dessa igreja é maior do que Roboão. O Deus dessa igreja é maior do que Manassés. O Deus dessa igreja é maior do que Uzias. O Deus dessa igreja é maior do que Acasias. O Deus dessa igreja é maior do que Faraó. O Deus dessa igreja é maior do que Senaqueribe. O Deus dessa igreja é maior do que Nabucodonosor. O Deus dessa igreja é maior do que Ruth. O Deus dessa igreja é maior do que Boaz. O Deus dessa igreja é maior do que Isaías. O Deus dessa igreja é maior do que Jeremias. O Deus dessa igreja é maior do que Ezequiel. O Deus dessa igreja é maior do que Amós. O Deus dessa igreja é maior do que Daniel. O Deus dessa igreja é maior do que Sofonias. O Deus dessa igreja é maior do que Jonas. O Deus dessa igreja é maior do que Naú. O Deus dessa igreja é maior do que Abacuque. O Deus dessa igreja é maior do que Malaquia. O Deus dessa igreja é maior do que Mateus. O Deus dessa igreja é maior do que Marco. O Deus dessa igreja é maior do que Lucas. O Deus dessa igreja é maior do que Joel. É maior do que Pedro. É maior do que Paulo. É maior do que Tomé. É maior do que Filipe. É maior do que Natanael. É maior do que Herodes. É maior do que Pilatos. É maior do que Marte. É maior do que Júpiter. É maior do que Saturno. É maior do que Urânio. É maior do que Vênus. É maior do que Mercúrio. É maior do que a Terra. É maior do que o mar. É maior do que o sol. É maior do que a lua. É maior do que Tranca-Rua. É maior do que Chucaveira. É maior do que Satanás. O Deus dessa igreja é maior. Só quem crê que Deus é maior, levante as mãos, adore, adore, feche os olhos e adore, deixa a glória do maior descer.
Oh, amar. Abraça a pessoa que está do seu lado. Abraça a irmã que está do seu lado. Abraça o irmão que está do seu lado. Tire 2 minutos adorando o Deus maior. Pode abraçar, pode profetizar, pode chorar com ele, pode derramar lágrimas aos pés do Deus maior. Rabi, tu és rei. Caiu para Satanás aqui hoje. O barraco do inferno tombou. Receba a glória do Senhor a partir de agora. Receba a presença dele a partir de agora. Receba a tua palavra a partir de agora. Começa a receber, começa a receber. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem línguas estranhas comece a falar em línguas estranhas. Recebam, 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 recebam. Jesus vai começar a batizar. Jesus vai começar a batizar. Jesus vai começar a batizar. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Passa por ali, Senhor. Passa por ali, Senhor. Os irmãos que me assistem pelo telão, receba esta mesma graça, receba esta mesma glória, receba esta mesma unção, receba este mesmo poder, receba esta mesma virtude, receba esta mesma porção. Recebam, 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 recebam. Unda lamanda candaraia, unda canda xanda candaraia, unda canda xanda candaraia tu, unda canda xandarama tu, unda canda xandarama tu, unda da 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 da, unda da 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 da. Começa a receber poder, começa a receber poder, começa a receber poder, começa a receber poder. Recebam, recebam, deixa Deus fazer. Aleluias, 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 aleluias. Natanael, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Ele sabe onde Natanael mora. A quarta característica de Natanael:
descauterização espiritual. Escute. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu estou sentindo algo muito grande da parte de Deus movendo esta casa. Se tu crê no que foi lido aqui hoje, Natanael, escute. Você se alegrou porque eu disse te vi debaixo da figueira? Eu disse, acreditei. Eu vou falar com você agora, Natanael. Coisas maiores do que esta verás. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus fará coisa maior na tua vida. Coisas maiores do que essa tu verás. Ele olhou para Jesus com aquele olhar de criança que quer mais da mãe ou do pai. O que é que o Senhor tem mais? Depois de uma revelação tão profunda desta, o que é que o Senhor tem mais? Jesus olha para ele e diz: descauterize. Diga para seu irmão: descauterize. Descauterizar significa desbloqueie, limpa, tira o que impede. Aí ele tirou. Descauterizei já. O que é que o Senhor está querendo dizer? Olhe para cima. Não tenha um espírito de porco que só olha para baixo. Olhe para cima. Altivez. Vereis os céus abertos. Descauterização. Vê os céus abertos. A quinta característica de Natanael para ser chamado para a obra missionária, depois de descauterizar, sentimento voluntário. O que é que eu tenho mais que ter? Sentimento voluntário. Os céus se abrirão e você verá. Para você ver, você tem que se voluntarizar. Você tem que se dar. Você tem que se jogar na seara, com unhas e dentes. Sofre, sofre, geme, geme, chora, chora. Mas depois, quando as bênçãos chegar na tua vida, sorri, 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 sorri. Anjos subirem e descerem. É sobre o Filho do Homem. Você sabe o que Jesus está dizendo? Se você desbloquear a mente, você vai ter tanta bênção na sua vida que vai se tornar incansável. Anjo vai subir, anjo vai descer. 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 Só quem tem a mente descauterizada e crer que aqui há anjos subindo e anjos descendo, levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. Desbloqueando a mente, subindo e descendo, subindo e descendo. Descauterização para fazer a obra de Deus. Sentimento voluntário. Quem tem sentimento voluntário se doa, se dá, se entrega, não quer saber de que maneira Jesus vai lhe usar. Ora, irmão, é normal. Tem crente que é usado igual um lutador de Kung Fu. É normal. Isso no reino de Deus é normal, irmão. Não é nada normal. Tu era flamenguista, rapaz. A maior torcida do Brasil é do Flamengo. Já viu como que é? É gandaia pura. Na hora que o Mengão faz um gol, neguinho grita, chora, berra, endoida, sapateia.
sai do Maracanã, vai direto pro pagode até as 5 da manhã. Segunda-feira, liga pro patrão de minha mãe morreu. Toda semana morre um parente dele. Ele era disponível. Aí aceitou Jesus. Jesus gostosão, poderosão, bonitão, fortão. Tá querendo usar ele e ela. Só porque aceitou Jesus, agora não pode ir pela manhã, não, pela manhã. Sei o quê? E tal, e todo travado, e não levanta a mão. E está emperrado e não solta, a língua está travada, os olhos não vê a glória, e quando alguém pula, ele olha, fica assustado. Tu está pensando que eu não vi crente assustado aqui? Não é, eu estou pregando, mas eu estou enxergando, eu não estou cego não. Tem crente nadando e tem gente que está olhando aqui com o olhão de coruja, assustado. Ei rapaz, aqui é casa do Pai, na casa do meu Pai eu viro ela de ponta pro ar, é casa do Pai. Casa do Pai, casa do Pai, é casa do Pai. Quando era lá do bundão, ia pro forró, ia lá pra discoteca, irmão. Quantos de nós não ia pra discoteca na sexta-feira, ralava bucho a noite inteira, às vezes traía a esposa, às vezes mentia pros filhos, era assim, voltava chapado, vem na rua o tamanho de um beco estreito, o diabo ralava a cara dele da sarjeta, chegava todo inchado. No outro dia os colegas zombavam dele, e ele dizia: não, pra sarar essa é só tomar outra, vamos lá. Bebia de novo, e hoje aceitou Jesus, nome escrito no livro da vida, que é uma identidade para esfregar na cara do diabo e dizer: eu tenho o RG do céu, sou embaixador de Canaã, RG de Canaã. Oh meu Deus, eu tenho um RG do céu. Está intimidada, não quer mais não, dá mais não, né? Quer dar mais glória não. Para o mundo dançava a noite inteira, é sim, sem contar as novelinhas, não é? Ficava lá assistindo, até chorava quando uma atriz e um ator faziam uma cena melosa, até chorava. Agora, na presença do Papai do Céu, está querendo que a irmã se cale, está querendo que o irmão tenha medo de adorar. Você vai passar mal aqui hoje. Ele vai dar lugar, vai adorar, vai exaltar. Deus, vou chamar a sua atenção aqui nesta noite. A partir do momento que Jesus disse para Natanael: verás anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus estava dizendo: eu vou te revelar mistério, eu vou te revelar segredo. E não é todo mundo que aguenta mistério, não. Não é todo tipo de crente que aguenta segredo, não. Jesus está dizendo: vou revelar, porque tudo que o meu Pai me confiou, passarei para ti. Jesus é a nossa garantia, irmão. Aqui não tem ninguém demoniado não, porque às vezes tem crente que vem num ambiente desse, um pulando, um caindo, um tombando, um chorando, e diz assim: é demônio, demônio. O demônio não está nem nesse bairro mais. Eu duvido que ele esteja por aqui moderno, está longe, já correu. A glória de Deus está neste lugar, a graça do Onipotente está neste lugar. Quantos creem nesta palavra? Levante a mão. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Ainda lá, cena, suma lá, linda lá, some candaraia, romanda, sumi derria su, lento minde raia, cena candarai, limbo raia, some canderé, tu me derraçai, some candaraia. Levante as mãos para os céus, levante as mãos para os céus, diga comigo: glória a Deus. Diga: dê o segundo, glória a Deus. Balance a mão, dê o terceiro, glória para Deus. Se tu crê que Jesus pode te batizar, manda o quarto, glória para Deus. Se tu crê que Ele te cura agora, manda o quinto, glória para Deus. Se tu crê que Ele pode te dar visão, dá o sexto, glória para Deus. Você que veio buscar a vitória, manda o sétimo, glória para Deus. Toma posse da bênção, dai o oitavo, glória para
Jesus pela salvação. Abre o peito, solta a língua, manda o décimo, glória ao Cordeiro. Oh, aleluia. Ainda lá. Oh, aleluia. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mãozinha da sua irmã agora. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor. Não tem mais condições de continuar pregando. Meu coração está muito cheio, eu estou com vontade de voar. Eu vou sair daqui embriagado, possuído. Eu estou dominado da glória. O azeite está descendo aqui. Já tem crente que está virando os olhos. Isso aí é poder, é unção, é a loucura de Deus, é a graça de Deus. Levante as mãos unidas para o céu, para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Aonde houver os lábios do fiel, aonde houver a boca de um fiel, aonde houver a garganta de um fiel, abre tua boca, fecha os teus olhos, vai adorando, vai falando em línguas estranhas, vai falando em línguas estranhas. Chegou tua vez, passa com tua glória aqui do meu lado direito, Senhor. Passa com tua unção aqui do meu lado direito, Senhor. Vai entrando entre esses corredores, aonde houver um irmão, ó Pai, que a tua presença, o teu poder, a tua apoteose, a tua magnificência, a graça inefável de Cristo derramada sobre nós, a soberania da convocação eterna, comece a derramar agora o que todos nós viemos buscar. Eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Clame por poder, clame por poder. Derrama poder, derrama poder, derrama mais poder, derrama mais poder. Caravana de Coronel Fabriciano, eu profetizo para vós, em nome de Jesus Cristo, e a graça que está sobre mim, receba a partir de agora o poder sobrenatural, em nome de Jesus de Nazaré. Poder, poder. Comece a receber poder, comece a receber poder. Recebam poder, recebam poder, recebam poder, recebam poder. Vocês que estão me assistindo pelo telão, receba agora poder, receba poder. Em nome de Jesus, comece a falar em línguas estranhas pela primeira vez. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo agora. Você que nunca profetizou, profetize agora. Em nome de Jesus, recebam, 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 recebam. Pode dar lugar, pode dar lugar, pode dar lugar, pode dar lugar. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Você não vai resistir à glória que está descendo neste lugar. Endevai assumi canderé, comanade semi somi candafá, ratata come indigiova rai. Recebe, 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 recebe. Lomantou me faço, anda canda cheia maraçé, onde come doge achandará, rebande conderegue os fundeleito, ondalai banda canderei, chaterrei, chova, a papai cominde comandou, ondelai só que perde só. Começa a receber poder, começa a receber poder. Tá descendo ali atrás, tá descendo. Eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Abre os teus olhos e vê, abre os teus olhos e vê, abre os teus olhos e vê. Eu quero convidar à frente desse altar. Cordão, vem aqui, por favor. Vem aqui, vem mais um pouco. Tem homens e mulheres aqui hoje que disse: Deus, como esse homem prega, meu Deus. Capacidade não é minha,
Capacidade vem de Deus. Esse que vos prega é um ex-mendigo de rua. É, irmão Alexandre, faminto, sem pai, sem mãe, sem irmão, mas levantado pela misericórdia. Deus manda eu te dizer que o que Ele fez na minha vida, e você hoje desejou ser igual a eu, Deus manda eu te dizer que o que Ele tem para te dar é mais do que o que Ele me deu. É coisa grande, inexplicável. Você quer ser um pregador, você quer ser um missionário, você quer ser uma missionária, você quer ser curado, você está implorando, está gritando, está fazendo campanha para Jesus te batizar. Em alguns momentos parece que está demorando demais. É hoje. Natanael, hoje mesmo verás os céus abertos, anjos subindo e descendo. Fazendo o quê? Subindo com as tuas orações, subindo com o teu desejo e descendo com a resposta para a tua vida. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Saia do seu lugar, vem aqui por favor. Venha. Venha missionário, venha missionária, venha pregador, vem cantora, venha cantor servo, venha. É hoje. Hoje o diabo não vai apagar teus sonhos. Hoje o diabo não vai interromper teus sonhos. Hoje o diabo não vai pesar nos teus sonhos. Hoje o diabo não vai debochar da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Não. Quem te trouxe aqui foi Deus. E o mesmo Deus que te deu força para chegar aqui hoje, Ele vai garantir o resultado das tuas lágrimas, trazendo vitória para a tua vida. Oh, aleluia! Amande mindi humanai céu, raito comum de merra acende. Olha aqui para mim todos. Deixa eu ensinar um segredo a vocês. Levante as mãos assim. Palma das mãos para frente. Levante. Isto aqui significa paz. Palma da mão à frente é paz. Só quem tem a paz do Senhor diga paz. Mais forte, paz. Para o diabo vir, diga eu tenho uma paz. Vira a palma da mão ao rosto assim. Aprenda para nunca mais esquecer assim. Palma da mão ao rosto assim, ó. Isto aqui significa já estou perdoado. Já. Se existe uma coisa que o diabo não gosta, é de saber que eu e você já está perdoado. Mas ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Diga bem alto, já estou perdoado. Assim. Punho cerrado. Isto aqui significa estou numa grande guerra e não vou desistir. Só quem está numa grande guerra dá glória ao nome do Senhor. Palma das mãos aberta para cima, assim. Abra bem. Isso que eu estou ensinando é dentro de Israel. Eles vivem assim, por símbolo e figura. Assim é paz, assim estou perdoado, assim é guerra. E assim, pastor, quando Miriam atravessou o mar junto com Israel e Moisés, lá do outro lado, Miriam cantou dizendo: só o Senhor é. Você sabia que até hoje, quando Israel canta o hino de Miriam, eles cantam com as mãos assim, ó. Quando Miriam abriu as mãos, Moisés disse: Ele é a minha rocha, o Senhor é a nossa bandeira. Ei, continue com ela erguida. Mãos abertas significa tomar posse de bandeira. Só levanta bandeira vencedor. Você já viu um time derrotado sair do campo de futebol balançando bandeira? Não sai, a bichinha sai murchinha.
Um exército, quando perde a guerra, a primeira coisa, baixa a bandeira e esconde ela. Agora, quando um exército ganha a guerra, levanta a bandeira. Eita, como é gostoso balançar a bandeira. Eu perguntei para um científico de bandeira: por que é que bandeira não pode ser levantada a favor do vento? Ele disse: porque ela não balança. Ela tem que ser levantada alta na vitória contra o vento. Bandeira balançando, ele me disse, significa: inimigo, ganhei de você para lá, ganhei de você para cá. Só quem tem bandeira fecha a mão, fecha a mão, fecha a mão. Balança a bandeira aí, vai, balança, balança, balança a bandeira. Dai glória a Deus vitorioso. Show, manda, balança a bandeira, irmã. Balança a bandeira. Esfrega a bandeira na cara de Satanás, esfrega, esfrega, rala o fosse dele. Candalá, chorava da candalá, adora, adora, adore, glorifica, exalta, recebe, sinta. Tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo, tá tremendo. Recebe, 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 ministra, balança, bandeira, vitória, fogo, 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 fogo. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Olha só, vai, vai, adora, exalta, pula, dança, baila, pisa na cabeça do diabo, dá glória a Deus. Quanta glória neste lugar, meu Deus. Olha só, ó, 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 vai, 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 recebe, 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 sinta, sinta, sinta esta glória. É impossível não sentir esta glória. Senhor, passa lá fora, aonde houver um irmão, uma irmã, recebam a tua presença, recebam a tua glória, recebam a apoteose do poder, recebam a unção sobrenatural, como ministro do Evangelho. Eu profetizo nesta noite, no 4º Congresso dos Gideões, e recebam o que tu veio buscar, recebam o que tu veio buscar. Deixa Jesus te arrebatar. Vai, 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 vai. Faz a tua obra. Faz, marcha, vaso. Dança, vaso. Eita lá, suma da caia, pica da, sei marraia, pica, pô, papaca, paia,
Alai, Shomaha, Sheimahaya, Shurabakaya, Sheimakanda, Shurabahaya, Uramanda, Sheimaha, Seikatanaha, Repatai, Kanda, Sheikomiga, Reipoyala, Ribio, Mahai, Shomando, Hai, Shei, Ralanda, Hai, Shamara, somente quem tem bandeira e crê que vai sair daqui de posse da vitória, eu vou contar até 3, tu vai balançar a bandeira no focinho do diabo e dai glória a Deus. 1, 2, 3, balança a bandeira, dai glória ao Cordeiro. Senhor, vai fazendo milagre, vai fazendo proeza, vai fazendo milagre, vai renovando teus filhos, vai enchendo teus vasos, batiza com teu Espírito, dai o céu, dai renovo, dai poder, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem quer, adora, vai, recebe, sinta, veja o que Deus faz na tua vida, meu poder, profetizar no poder, cantar no poder, pregar no poder, curar no poder, falar a língua no poder, recebe, faz, recebe agora mais, recebe o que Deus te dá. Estão recebendo, levante a mão, receba. Só quem recebeu dá glória a Deus. Escute, segura o playback por um segundo. Deixa eu fazer uma oração agora pelas pessoas que estão enfermas, precisando de vitória no lar, na família, na vida amorosa, casamento e de um emprego. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Pegue. Feche os seus olhos. Repita essas palavras comigo. Senhor, hoje é o dia que tu me fez a promessa, que eu verei os céus abertos, anjos subindo e anjos descendo sobre a minha vida. Já subiram, agora eu te peço, pode mandar eles descer com a cura da minha enfermidade, com um milagre na minha família, com a porta aberta para o meu trabalho, com uma bênção para o meu ministério. Hoje eu tomo posse da descida desses anjos que colocaram na minha mão a vitória que eu vim buscar. Glória a Deus, glória a Deus. Agora abraça a pessoa que está do seu lado, diga para ele, valeu a pena estar aqui hoje. Cante. Solta o playback. Adore ao Cordeiro.
Cordeiro. Bendiga o Cordeiro. Exalte ao Senhor. A tua cura, a bênção no teu lar chegou. A vitória na tua família chegou. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O Deus secreto, Deus nosso, Deus chama de povo. Maravilha! Oh, você tem liberdade de adorar o nome do Senhor. Aleluia! Os irmãos que já estão saindo. Material do pastor Adeildo Costa. CDs e DVDs ali fora. Na frente. Também nossos CDs e louvores. Estão tudo ali na frente. Oh, glória! Dá lugar ao Espírito de Deus.